Pessoal, bom dia. Vamos recomeçar as nossas aulas, né, mesmo sendo remotas, né, através do WhatsApp, que é a forma que, né, que a gente pode estar transmitindo essas aulas para vocês. Vem da situação, né, de cada um, que pelo Zoom, que eu ainda pensei, mas aí foi inviável, né? Vocês nem todos, como alguns alunos, né, mandam as atividades à noite, só entra na internet à noite, como já aconteceu, né? E aí, então, pelo Zoom não foi possível. Então, procurei uma forma de trabalhar com vocês para transmitir essas aulas através do WhatsApp, de uma forma que fosse viável, de uma forma também que fosse facilitasse para vocês. Então, minhas aulas, como eu falei para vocês, eu estou fazendo pelo vídeo, e aí também facilitando, né, para vocês estar lá colocando a presença de vocês, lá onde tem um dos comentários, qualquer hora que eu entrar, eu vou estar vendo ali, né, só no local, a presença de todos. Vocês botam ok e assinam o nome de vocês. Ali eu vou estar vendo, né, a visualização de vocês, vou estar vendo a frequência de vocês. E aí depois qualquer dúvida vocês passam para o meu privado. E aí eu vou estar tirando essas dúvidas, né, que porventura venha acontecer. Então nosso primeiro assunto, né, de redação, vocês sabem que redação é redigir, né? O nome já diz, redigir é escrever. E nós vamos, durante todo o ano letivo, trabalhando várias tipologias textuais, né? Vários tipos de texto. E para que eu tenha realmente um texto bem desenvolvido, um texto com harmonia, com clareza, com entendimento, né? Que as ferramentas necessárias, né, para que isso aconteça é a coesão e a coerência, né, no texto. Para um texto ser bem compreendido, bem organizado, né, tem que ter coesão e coerência. Então, para saber coesão e coerência, eu primeiro vou explicar o que é coesão. Todos os dois precisam ter em um texto, mas nem sempre um texto que tem coesão, ele tem coerência. Muitas vezes ele usou a coesão, mas não teve coerência. Então, quando falamos de coesão, nós falamos de conectivos. Precisamos de conectivos para fazer essa coesão. São mecanismos, né, que a gente usa no texto. Esses mecanismos são chamados de conectivos. Quais são esses conectivos? E para que eles são usados? Os conectivos, eles são usados para quando eu fazer a produção de um texto, eu for usar palavras em um texto, eu tenho cuidado de não repetir palavras. Se eu falo uma palavra uma vez, eu não tenho que no mesmo texto eu estar repetindo ela várias vezes. Então eu uso essa palavra, substituo. Então, quais são os conectivos que faz essa substituição, né? Eu substituo fazendo referência, citações. Quais são esses conectivos? São os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos. Primeiro, vamos trabalhar esses conectivos, né, que são usados para que esse texto tenha coesão. Então, eu coloquei a frase aqui para vocês para eu mostrar uma frase que ela não tem essa coesão. Então, os alunos foram advertidos pelo mau comportamento na escola. Se esse mau comportamento continuar acontecendo, os alunos serão suspensos. Então, eu sublinhei aqui o mau comportamento e alunos, que ele foi citado nessa oração 2 vezes. Então, ela ficou sem coesão. Por quê? Porque se eu tenho alunos lá, já os alunos foram advertidos pelo mau comportamento na escola. Se esse mau comportamento continuar acontecendo, os alunos serão suspensos. Então, eu tenho que tirar, eu substituo, eu uso um pronome, são vários os pronomes que são usados como conectivos para substituir, ou for usar para fazer referência a algo ou alguém. Então, nessa frase, vou mostrar para vocês a mudança. Como é que eu mudo? Se alunos e comportamentos foi usado 2 vezes, eu tenho que estar tirando e deixando ele só uma vez. Então, eu coloquei, os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Se isso continuar acontecendo, eles serão suspensos. Então, vocês viram que eu substituí isso pelo comportamento, né? E substituí pronome eles, substituí pela palavra alunos. Então, aí eu dei coesão ao texto. Então, os pronomes pessoais, quais são os pronomes que têm a função, né, de substituir, de fazer referência para eu ter essa coesão no meu texto? São os pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas.
São os pronomes possessivos, né? Tudo que indica posse, meu, seu, teu, nosso, nossa. Tudo que indica posse são todos esses pronomes possessivos. Os demonstrativos, esse, este, aquele, aquela, isto, isso, são também usados, né, para estar substituindo. Então, nesse exemplo que eu dei aqui a vocês, vocês viram que eu substituí. A oração, ela ficou diferente. Eu tinha colocado alunos e mau comportamento 2 vezes. Então, a frase estava sem coesão. Então, ela não estava realmente como deve ser um texto, né? Um texto tem que ter coesão e coerência. Então, quais são os conectivos que têm essa função? São os pronomes pessoais, que eu falei agora, os possessivos, os demonstrativos, e temos, mas para que essa substituição seja feita, não é colocando de qualquer forma. Você tem que saber o momento que eu tenho que estar colocando esse conectivo para que a frase não perca o sentido. Se eu vou estar transformando, tirando aquela palavra que está sendo repetida, que não está dando coesão ao texto, para substituir por o conectivo, né, que é o mecanismo que a língua portuguesa exige, então eu tenho que estar procurando um elemento que realmente dê sentido ao texto, né? Como no caso as conjunções também são conectivas que são usadas para a coesão. As conjunções aditivas, adversativas. Quando eu uso aditiva, que é ir, além disso, como também, eu tenho que saber o momento que eu uso ela, porque a conjunção aditiva, ela é soma, ela é junção. Então, para que eu fique usando e como também, além disso, mais ainda. Então, para que eu fique usando esses elementos conectivos, que são as conjunções aditivas, eu só posso estar usando para fazer conexão entre as partes do texto, entre as palavras, se realmente ela indicar adição, né? Se a palavra indicar adição, junção. Por exemplo, eu fui à escola, brinquei e estudei. Então, esse elemento conectivo, né? A conjunção aditiva foi correta, porque eu fiz 2 coisas. Eu estudei e brinquei. Então, por que eu coloquei essa conjunção? Porque eu poderia ter feito a frase, eu fui à escola, eu brinquei, eu estudei. Então, eu não posso estar repetindo eu várias vezes, né? Eu uso um elemento conectivo que faça essa conexão entre as partes do texto. Nós temos as conjunções adversativas também, que ela também é um conectivo, né, que deve ser usado para fazer essa conexão entre as partes do texto, que a função da coesão é essa. As conjunções adversativas, que são a passa-diversidade, né, mas, porém, no entanto, entretanto, todavia, são conexões que eu faço através de uma adversidade, porque as conjunções adversativas, todas as que eu citei, passam o que é adversidade, coisa contrária. Então, eu só posso estar usando ela se a primeira parte do texto estiver fazendo adversidade com a segunda parte do texto. Eu estudei, mas não fui aprovado. Aí está correto, porque eu usei a conjunção mais, fazendo essa conexão, né, entre a parte do texto, de forma que realmente era uma adversidade, a oração. Quem estuda sempre é aprovado. Então, houve uma adversidade. Eu estudei, mas não fui aprovado. Eu estudei, porém, não fui aprovado. Todavia, não fui aprovado. No entanto, não fui aprovado. Então, essas são as condições adversativas que seriam usadas nessa frase, né? Fazendo essa conexão entre as partes do texto de uma forma que realmente ela fique coesa. Porque eu não posso estar colocando um elemento conectivo, qualquer elemento conectivo, porque aí ela não vai ter a função, né, que é de dar entendimento ao texto, para que o texto seja compreendido. Quando o texto não tem essa organização, não tem essa harmonia, ele não é compreendido. Então, nós temos as conjunções também conclusivas, que quando eu faço um texto, né, um texto dissertativo, eu uso muito a conclusiva. Portanto, por isso, eu uso muito nas nossas dissertações. Então, eu vou estar usando ela para fazer essa conexão entre as partes do texto. Então, quais são os elementos que eu uso, os mecanismos que eu uso para fazer um texto ter coesão? Para eu estar substituindo as palavras, como eu dei o exemplo, né? Para não ficar repetindo a mesma palavra. No momento que eu tiro e substituo por um pronome pessoal, ou eu, tu, ou ele, ou nós, ou vós, ou eles, eu dei coesão. Outro momento, como eu expliquei aqui, quando eu coloquei o pronome demonstrativo isso,
que eu substituí comportamento, eu usei de uma forma correta. Quando eu disse isso, eu estava referindo ao comportamento que eu tinha falado anteriormente. Então, essa é a função da coesão, fazer referência ou substituir uma palavra que é repetida na oração, que não pode. Quando você faz um texto, você não pode estar repetindo a palavra muitas vezes. Tem que procurar um pronome ou possessivo, ou demonstrativo, ou indefinido, ou pessoal, para estar fazendo essa substituição, fazendo referência ao que eu já tinha falado antes. Como também as conjunções, né, que eu falei para vocês, né? Dependendo da frase, vai escolher qual é a conjunção, que está aditiva, adversativas, conclusivas, explicativas, mas esses são os elementos conectivos usados para a gente fazer essa coesão textual, que a função dela é ligar, né? Fazer essa conexão. O que é conexão? É fazer essa sequência, essa união. Eu faço conexão quando eu junto, eu faço essa união da primeira oração com as outras orações na sequência do texto, né? Então, isso é coesão. Então, já a coerência é o que trata da formação lógica do texto, né? Garantindo-lhe ideia através de uma linguagem clara, né? A coesão, ela é a conexão das partes do texto. Já a coerência, não. A coerência, ela é a formação lógica que dá a ideia do texto. Quando o texto não tem coerência, ele fica sem sentido. É como se a pessoa escrevesse e nada falasse. Nada dissesse, nada falasse, nada tivesse esclarecido. Porque um texto, ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Qualquer texto que seja produzido, qualquer tipologia textual que ele seja narrativo, seja descritivo, seja dissertativo, ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, ele tem que estar argumentado de uma forma clara, onde o leitor compreenda. Quando o texto é incoerente, ele não tem essa ligação, essa formação lógica das ideias, fica sem lógica. É como se eu diz, o texto que eu li seu não tem lógica nenhuma, não, quer dizer, não tem entendimento nenhum. Então eu vou ler um texto aqui para vocês, para vocês perceberem como é que esse texto, quando eu vou ler esse texto, como é que ele fica, um texto fica incoerente, né? Quando ele é incoerente, quando ele não tem lógica. Precisa de um empresário desempregado. Portanto, o emprego está cada vez mais difícil. E se você pretende arrumar um emprego, pode arrumar. Então, prepare-se para estudar e organizar um bom currículo. Currículo vem do latim, que é uma antiga língua indo-europeia, originalmente falada no Lácio, região em torno de Roma, capital da Itália. Roma é conhecida como cidade eterna. Segundo Boécio, eternidade é a posse total, simultânea e perfeita de uma vida interminável. Então vocês viram que não entendeu. Falou, até teve coesão, que ele usou, né, a conjunção conclusiva, portanto, mas ela não teve coerência, porque o texto não teve entendimento, não teve compreensão. A lógica do texto, ele não teve lógica. Nem começo, nem meio, nem fim, não se organizou para o início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele não teve. Então, outra coisa que deixa um texto incoerente é a redundância. O que é redundância? Não deixa o entendimento do que você falou. Aqui, exemplo. Temos frango assado aos domingos. Então, temos frango assado aos domingos. Então, onde aconteceu a redundância? Você não entendeu se esse frango era assado aos domingos ou se era aos domingos que você tinha frango. Então também é uma incoerência, chamada de redundância. Você diz e a pessoa não entende o que você quis dizer. Temos frango assado aos domingos. Aí não entendeu se o frango era assado aos domingos ou se era frango aos domingos. O restaurante seria aberto aos domingos. Temos frango assado aos domingos. Ele não esclareceu a ideia, né? E ficou aí chamado de redundância. Nós temos outro exemplo de um texto que não tem coerência. As frases são contraditórias, não apresentam informações lógicas. Aqui eu vou ler outro texto para vocês. As crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país. As crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país. Então são contraditórias. Como é que uma criança está morrendo de fome porque o país é rico? Então é incoerência. E isso a gente vê muito no texto. Quando as pessoas vão produzir texto, vocês produzem
sem ter essa coerência exata. Muitas vezes até você tem a coesão, porque você usou os conectivos, né? Você usou um pronome para substituir o nome, você usou uma conjunção, como no caso ele usou a conjunção portanto, né? Que é uma conclusão conclusiva. Mas ele não teve coerência. Ele falou, vocês viram que ele falou no texto, no final vocês não entenderam o que ele quis dizer no texto. Então a diferença, né, da coesão para a coerência é isso. É necessário que exista coesão e coerência dentro do texto. Aqui o texto são ferramentas necessárias, né? Mas muitas vezes o texto tem coesão, mas ele não tem coerência, não tem o entendimento, não tem lógica, né? Que a coerência é isso. É a lógica que foi passada, não teve entendimento. Falou e nada disse, nada concluiu. Então, a nossa aula de hoje, coerência e coesão textual, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês vão lá, tá passando no meu privado, deixando assim, tirando algumas dúvidas, fiquem fazendo os trabalhos, a atividade de vocês, mesmo que você, quem depois, né, que você assistir ao vídeo, mas a frequência, vocês vão lá, né, coloque para eu estar sabendo que entrou, e aí vão estar mandando para mim, para depois eu vou estar mandando alguns textos para vocês estarem vendo, e aí depois eu mando a atividade, né, os textos relacionados ao assunto, e logo após eu mando as atividades para vocês, para ser desenvolvidas, e vocês mandarem para o meu privado, e aí eu poder estar fazendo uma correção, ok? Até a próxima.